Vou adiantar um pouquinho o que a gente vai ver. Como a gente tem diversos componentes aqui, duas máquinas, diversos componentes muito específicos, acho que seria bacana a gente mostrar um pouquinho, que vocês vão ver aqui, que aí vocês conseguem direcionar o foco de vocês no que vocês tiverem mais interesse. Falando um pouquinho de Strix e um pouquinho das nossas máquinas aqui. A gente tem duas máquinas para degustação. Uma máquina que tem a nossa versão de aniversário, 980 Gold, e a outra máquina com a GTX Strix 980 Ti. Tá? Ambas máquinas muito completas, muito bem montadas. Nosso amigo Gilberto Tacato teve todo o cuidado de montá-las e configurá-las. Tá? Então aí depois vocês dão uma olhadinha aqui, vocês vão ver diversos componentes, diversos acessórios que são novidades aqui no Brasil. Vocês podem dar uma olhadinha de perto. Então, começando, falar um pouquinho da série de monitores. A gente tem aqui um modelo, é o VG248. Esse monitor ele veio antes do G5. Sempre que quando a gente trouxe esse modelo, os caras perguntavam pra gente, por que vocês não integraram o G5? Até o momento ele não estava disponível. Então esse é o primeiro monitor que a ASUS trouxe para o Brasil, um monitor que faz muito sucesso, monitor gamer. Tempo de resposta muito bom, milissegundo, 144 Hz, ele não tem o G5 ainda nesse modelo, ele tem diversos ajustes, tanto altura, rotação, tudo mais, conectividade é muito boa também, a gente tem um deles aqui em demonstração. Inclusive uma curiosidade, temos dois deles, um que é o nosso, está ali com o Boassari, e a gente tem outro que é daquele cidadão lá, o Alexandre Zibert, que na época em que esse monitor foi lançado, foi disponibilizado um módulo G5 que poderia ser integrado nesse monitor. Ele não é mais vendido hoje em dia, mas o nosso amigo recebeu um e ele fez essa peripécia de montar um VG com um G5. Então vocês têm a possibilidade de experimentar um com o G5 e ver um funcionamento sem o G5. E aí, pensando nisso, em tecnologia G5, a gente tem efetivamente o primeiro monitor a ser lançado no mundo com a tecnologia integrada a seu painel, que é o nosso BG278. Ele também está aqui em exposição, vocês podem dar uma brincadinha nele. E eu quis colocar essa imagem aqui de um surround, vocês têm uma visão de como fica bacana quando a gente tem um monitor com a bordinha fininha, com aspecto diferenciado para poder usar esse tipo de solução. E aí, pensando nisso, um pequeno overview do design dele. Ele é um monitor ROG, ele já é um pouco diferente daquele outro do modelo anterior que a gente viu. Ele tem, como eu mencionei, tecnologia G5, ele também tem 144 Hz de frequência, diversos botões de acesso que facilitam, e como eu falei, ele é o primeiro monitor G5 a ser produzido oficialmente. E é importante a gente lembrar que ele não trabalha com resolução Full HD, ele é um monitor 2K, WQHD, que representa em torno de 77% a mais de área de visualização. Isso também quer dizer que, além da área maior de visualização, a gente vai ter muito mais qualidade de imagem. E pensando no público gamer, que eu acho que é o principal objetivo desse evento, a ASUS introduziu nesse monitor algumas tecnologiazinhas que ajudam o gamer. A primeira delas é o Game Plus. Quando a gente vai jogando um FPS e a mira estiver meio complicada para a gente enxergar, a gente aperta um botãozinho e adiciona uma mira no centro da tela. Alguns podem achar que isso é um cheat. A ASUS acha que é um benefício, uma ajuda ao usuário. E também a gente tem botões de acesso fácil às configurações de frequência. Então a gente pode alterar de uma maneira muito mais rápida, caso nós não estejamos com o G5 ativado, as frequências do monitor. E aí, quando a gente fala de TUF, a gente pensa em produtos muito específicos, muito diferenciados e muito bem elaborados. The Ultimate Force. Acho que o principal ponto a ser lembrado, ou os principais pontos a serem lembrados nesse tipo de plataforma, o primeiro deles, componentes com certificação militar. Essas placas elas passam por diversas baterias de testes, por diversos laboratórios que seguem regras militares para serem aprovadas. E dentro da caixa da placa vai o certificado oficial do Exército Americano, um certificado oficial mostrando quais processos a que a placa foi submetida a processos com certificação militar. Outra coisa que é interessante, os dissipadores dessa placa, eles são feitos de cerâmica. Então ele não é um dissipador comum. A cerâmica, por si só, é mais porosa, ela consegue dissipar com mais eficiência o calor. Então a ASUS teve o cuidado de incluir nessa placa. Um outro detalhe que é bacana é o Thermal Armor. Então vocês imaginam, ela é uma placa já com uma cor mais de jogo, de tiro, de exército, exatamente. Então foi baseado nesse aspecto, levando em consideração que os gamers gostavam, que a ASUS desenvolveu esse Thermal Armor, essa armadura. Ela é baseada inclusive no colete do Exército Americano. Então ela tem várias funções. Primeiro, deixar a placa muito mais bonita.
Segundo, deixar ela protegida contra eventuais choques. E a terceira é fazer com que o fluxo de ar que circula pela placa consiga ser canalizado por toda a região da placa, inclusive na parte traseira dela. Há também o Duff Fortifier, lembra que eu falei da outra vez? Nada mais é que um backplate. Vocês já viram, vocês já notaram o tamanho das GPUs de hoje em dia. Elas são imensas, são muito grandes. Então, a partir do momento em que a gente vai colocar mais de uma GPU no nosso gabinete, na nossa placa-mãe, pode acontecer de a fixação não estar muito bem feita e a placa tender a dar uma dobradinha. Então, para evitar esse tipo de situação, a ASUS ela colocou um Fortifier, um backplate traseiro, para evitar qualquer tipo de torção. E é importante lembrar que ele não atua somente como um protetor, ele também atua como um dissipador de calor. E essa placa em particular, ela é tão bem projetada que ela tem 12 sensores de temperatura, imagina, espalhados por toda a placa. E esses sensores de temperatura, eles ficam monitorando em tempo real todos os componentes. Então, quando a gente usa o FunExpert 3, por exemplo, que acompanha essa placa, a gente consegue monitorar pontos muito específicos da placa. E como são muitos sensores, esses sensores eles poderiam, de alguma forma, sobrecarregar o processador. Então, pensando nisso, a ASUS desenvolveu o Tough Ice, que é um chip que ele tem o exclusivo trabalho de ficar fazendo o monitoramento da placa. Então, a gente consegue especificar em cada ponto da placa se uma temperatura X for atingida, o cooler ele pode aumentar ou reduzir a temperatura e a gente consegue monitorar com muito mais precisão. E também a ASUS ela se preocupa quando vocês não estão usando algum componente. Então, pensando nisso, se vocês não estiverem usando uma porta PCI Express, um conector USB, uma porta HDMI, ou seja lá o que for na placa, um módulo de memória, a gente pode cobri-los e protegê-los com os Dust Defenders. São protetorzinhos que vão ficar protegendo cada slot contra poeira, ou até um eventual choque, se for o caso. E é importante lembrar que esse tipo de equipamento, ele passa, além desses testes relacionados ao exército, eles passam por uma série de testes que eles chamam Server Grade Validation. São testes de servidor, padrões de servidor. Então é legal mencionar que essas placas elas também podem ser utilizadas com pequenos servidores, devido à sua estabilidade, elas são projetadas para trabalhar por longos períodos de tempo. Então é uma bela opção caso o cliente queira optar. Aqui no evento, nós temos uma Sabertooth Mark I USB 3.1. Ela é uma placa muito completa, com backplate traseiro, com thermal armor. Ela está aqui em exposição, vocês podem dar uma degustadinha nela. E ela tem a tecnologia 3.1. Inclusive, nossos amigos da Kingston, eles trouxeram o pendrive 3.1, vocês podem, inclusive, fazer testes de transferências e tudo mais, dar uma testadinha nela. E aí, quando a gente fala de ROG, aí, como dizia minha mãe, o buraco é mais embaixo. A situação é mais pesada. Então, a gente pensa que a ASUS ela tem um conhecimento absurdo com o gamer, ela tem um contato muito intenso com o gamer, e ela projeta equipamentos pensados nos gamers, pensado para os gamers. Então, pensando nisso, a gente tem possibilidades de placas ROG, por exemplo, que acessam até 4 placas de vídeo ao mesmo tempo. A gente tem também uma patente que foi criada, esse OC Socket. Vocês já devem ter ouvido falar. Uma coisa interessante, vocês sabem que o socket 2011, efetivamente, não tem 2011 pinos. Tem mais pinos. Eu não parei para contar, mas isso consta na documentação oficial da ASUS. E a ASUS, quando percebeu esses pinos a mais, ela fez uma engenharia reversa. Fazendo essa engenharia reversa, ela notou que esses pinos eles serviam para alimentar o processador. Fazendo isso, ela patenteou esse OC Socket, que promove muito mais energia para o processador, fazendo com que ele consiga, além de fornecer mais corrente para as memórias, ele também possa também receber muito mais alimentação. Com isso, tanto as memórias quanto o processador podem chegar a níveis muito mais altos de overclock. Ainda pensando nisso, vocês lembram que eu falei do Direct Seal antes? O sisteminha que conecta os heat pipes em contato direto com a GPU. Esse design térmico, ele é tão eficiente que a ASUS ela optou para trazer isso para o conjunto de placas-mãe também. Então a gente consegue colocar os dissipadores e os heat pipes em contato direto com o VRM, fazendo com que a absorção de calor e a transferência efetiva seja muito melhor. A gente também tem o VGA Hotwire, isso é a praia do Ronaldo, VGA Hotwire. A gente fazer overclock na placa de vídeo através da placa-mãe. Eu consigo soldar um cabo na placa de vídeo e fazer todo o controle dela através da minha placa-mãe, para facilitar o trabalho de overclock. O Sub-Zero Sense, que também é a praia do nosso amigo Ronaldo, pensando no seguinte: nós temos inúmeros sensores de temperatura pela placa. A gente consegue monitorar cada ponto da placa acima do zero. Mas e se eu tiver um tubo de nitrogênio do lado da minha cama e eu resolver jogar nitrogênio em cima da minha placa? Como é que eu vou saber quão abaixo de zero a minha placa está?
Nessas placas, em alguns modelos da ROG, a gente tem essa possibilidade. Existem pontinhas de prova que acompanham o equipamento e você conecta ele em determinados sensores e você consegue, tocando na placa, verificar o quão abaixo de zero a placa está trabalhando. Já quando a gente pensa em M2, conexões M2, acho que é legal a gente fazer uma analogia. Quando a gente tem, por exemplo, uma conexão SATA, uma SATA 6 GB, a gente transfere até 6 gigabits de dados. Quando a gente tem uma conexão SATA Express ou uma M2 X2, vamos dizer assim, a gente tem até 10 gigabits de transferência de dados. Mas quando a gente pensa que a gente tem conexões Hyper M2 X4, a gente muda o patamar e, novamente, como minha mãe dizia, o buraco é muito mais embaixo. A gente transfere até 30 gigabits por segundo, o que é uma taxa absurda de velocidade. Pensando nisso, aqui a gente tem um conjunto que beneficia em hardware efetivo. Proteções, overclocks, transferência de dados. Mas a gente tem também áudio. Pensando nisso, a ASUS desenvolveu o Supreme FX, que ele é um áudio isolado fisicamente da placa, para que não exista nenhum tipo de interferência eletromagnética, e também ele é um áudio que tem qualidade muito próxima a uma placa de vídeo off-board profissional. Eu vou pular o Sonic Radar, vou deixar por último. Depois a gente tem modelos que acompanham plaquinhas com tecnologia USB 3.1. Por exemplo, no caso da Sabertooth, ela já vem com USB 3.1 integrada. No caso da Rampage 5, há uma versão sem USB 3.1 e uma versão 3.1. A versão 3.1 acompanha esse cardzinho. E o OC Panel. O OC Panel, ele é como se fosse um controlezinho remoto, onde eu posso conectar todos os meus componentes ali e fazer todo o controle de overclock, ajuste de ventoinhas e tudo mais através dele. Caso eu não queira, eu posso dobrar ele e enfiar na baia do meu computador para que ele fique mais estiloso. E agora, voltando para o Sonic Radar, vocês lembram que eu falei do monitor, que colocava uma mira no meio da tela para ajudar os gamers que tinham um pouquinho mais de dificuldade em dar um headshot? Então você imagina o seguinte cenário. Eu estou andando num jogo, um FPS, grande, um cenário grande, eu estou caminhando, com a minha arma na mão, esperando para matar o inimigo, e, repentinamente, eu tomo um headshot e caio deitado. Eu não sei o que houve, eu só sei que tem um camper escondido em algum lugar. Um maldito camper? Um maldito camper escondido em algum lugar. Então o que eu vou fazer? Eu vou nascer de novo, eu vou pegar meu fone Strix, vou pôr meu fone Strix, vou ativar o Sonic Radar 2 e vou voltar ao campo de batalha. Quando o nosso amigo camper atirar de novo, vai aparecendo um mapinha, um radar, que vai entregar onde ele está, vai apontar a posição dele. E sim, a ASUS ajuda também os títulos. Me fala onde passa o cartão para levar o fone. Aqui só um overviewzinho da placa. Vocês têm ela aqui também à disposição para degustação. Importante mencionar aqui a plaquinha USB. Vocês não olham para cá, não está reservado. Nesse caso aqui é a USB tipo A. A gente também tem placas USB tipo C. Aqui é tipo A. E aqui o OC Panel. Tá? E agora falando um pouquinho da linha Strix como um todo. As VGAs a gente já falou bastante, né? Mas eu acho que é bom ressaltar. Ela é 30% mais fria que o modelo de referência. Ela tem a tecnologia 0dB Fan que desliga os fãs quando a gente está assistindo um vídeo ou jogando um joguinho mais leve. Ela tem a tecnologia DirectShow 2 que mantém os heatpipes em contato diretamente com a GPU. Os componentes Super Alloy Power que dão muito mais durabilidade e resistência. O GPU Tweak, que é um software que auxilia no controle das ventoinhas e também no overclock. E o Backplate, que é a proteção traseira da placa. Já quando a gente pensa em fones de ouvido, isso é uma novidade aqui no Brasil, né? Não tem muitos fones de ouvido Strix. Mas quando a gente pensa nisso aqui, a gente pensa principalmente uma estação de controle de áudio. Esse equipamento, que inclusive está aqui à disposição de vocês, ele é como se fosse uma placa de som off-board numa estaçãozinha. Vocês conseguem, inclusive, configurar determinados tipos de som, como por exemplo um tiro, passos, detalhes muito específicos. Ele tem as laterais retroiluminadas, a gente consegue fazer cancelamento de ruído. E uma coisa que é bacana, ele é multiplataforma, que significa que a gente não está restrito exclusivamente ao PC. Se eu quiser usar ele no meu tablet ou em alguns equipamentos, eu posso usar, porque ele é compatível. Ele tem P2? Sim, tem um adaptador. Quando a gente pensa em mouse e teclado, isso sim é uma novidade aqui no Brasil. Até o momento não há, mas virá. Breve nos cinemas virá. Então a gente tem teclado e mouse. Aqui da linha Strix. Duas coisas que são importantes da gente lembrar. Três coisas de fato que são importantes da gente lembrar. O teclado primeiro. O teclado ele é 100% mecânico.
então o tempo de resposta dele é muito menor, é muito mais efetivo. Ele tem 21 botões que são possíveis de ser configurados em macro, a gente pode configurar do jeito que a gente quiser, e ele é reto iluminado, facilitar o acesso quando a gente estiver trabalhando um pouquinho menos de luz. Quando a gente pensa já no mouse, a gente tem configuração dele via software, com altíssima resolução DPI, e a gente tem também a possibilidade de calibrar uma superfície. Então, se eu tiver um mousepad específico, ou se eu tiver uma superfície sem mousepad, eu consigo calibrar o meu mouse para trabalhar em cima daquilo aí. E um detalhe que vale para os dois componentes. Eu faço configuração neles através de um software, e dentro de cada um deles, dentro do teclado e dentro do mouse, há uma memória. Então eu salvo essa configuração dentro dos equipamentos, e se porventura eu for na casa de um amigo ou algo do gênero e quiser levar meu equipamento para me mostrar porque eu tenho os tricks e ele não tem, eu boto meu equipamento lá, instalo o software e ele automaticamente vai reconhecer a minha configuração, não preciso ficar configurando todo o tempo. Para finalizar, eu queria que nosso amigo desse um play aí, um videozinho que mostra a família Strix.